Desde os tempos antigos, os seres humanos buscam compreender a si mesmos e ao mundo ao seu redor. No século XVII, René Descartes sintetizou essa busca com uma frase simples e poderosa: penso, logo existo. Essa máxima marcou o nascimento do racionalismo moderno, ao colocar a razão como fundamento da existência consciente. Pensar, e saber que se pensa, torna-se a base da certeza sobre o próprio ser. Neste ensaio, propõe-se uma reflexão sobre como o racionalismo, especialmente a partir de Descartes, pode ser utilizado como instrumento de autoconhecimento, clareza interior e desenvolvimento humano. Ao estabelecer a razão como guia, o indivíduo se aproxima da verdade sobre si mesmo, torna-se mais consciente de suas emoções, escolhas e propósitos. Além de Descartes, outros pensadores como Spinoza e Kant também nos ajudam a compreender como o uso da razão pode levar a uma vida mais equilibrada, virtuosa e significativa. Em tempos em que o ser humano se vê constantemente distraído, fragmentado e pressionado por estímulos externos, retomar o valor do pensamento racional é um caminho possível para a realização interior. Descartes, o pensamento como núcleo da identidade. René Descartes inicia sua jornada filosófica questionando tudo, suas crenças, suas percepções sensoriais, até mesmo a existência do mundo externo. Mas, em meio a essa dúvida radical, ele encontra um ponto de certeza: se estou duvidando, então estou pensando, e se estou pensando, então existo. Esse pensamento inaugura a ideia de que a consciência reflexiva é o que nos define como seres humanos. Aplicando esse princípio à vida cotidiana, compreendemos que o hábito de pensar é essencial para o autoconhecimento. Quando nos voltamos para dentro, analisando nossas ideias, sentimentos e motivações, nos tornamos mais capazes de fazer escolhas que estejam alinhadas com nossos valores mais profundos. A partir do pensamento racional, ganhamos clareza sobre quem somos, o que desejamos e como podemos agir com mais coerência. Penso, logo existo torna-se, assim, uma expressão do amadurecimento pessoal. Não somos apenas seres vivos, mas seres que se compreendem e se transformam através da reflexão. Spinoza, conhecer para dominar a si mesmo. Baruch de Spinoza amplia o racionalismo ao propor que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para alcançar a liberdade interior. Em sua obra Ética, ele argumenta que muitos dos nossos sofrimentos vêm da ignorância sobre as causas de nossos sentimentos e desejos. Agimos muitas vezes de forma impulsiva, tomados por paixões que nos dominam. Mas, à medida que compreendemos racionalmente nossos estados emocionais, somos capazes de transformá-los e viver com mais serenidade. Spinoza não sugere que suprimamos as emoções, mas sim que as integremos à luz da razão. Assim, em vez de sermos levados por elas, passamos a guiá-las com sabedoria. Na prática, isso significa desenvolver a capacidade de identificar nossos impulsos, compreender suas raízes e encontrar formas de agir com equilíbrio. O autoconhecimento racional se torna, então, uma via para a harmonia pessoal, contribuindo para que o indivíduo cultive virtudes como paciência, empatia e resiliência. Kant, a razão como caminho para a autonomia e dignidade. Immanuel Kant, no século XVIII, retoma a ideia de que a razão é a base do verdadeiro crescimento humano. Para ele, o ser humano atinge sua maioridade quando se torna capaz de pensar por si mesmo. Em seu famoso texto Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, Kant escreve: tenha coragem de usar o seu próprio entendimento. Esse ato de coragem é o que torna o indivíduo realmente livre, não no sentido externo, mas em sua capacidade de agir conforme princípios escolhidos por ele mesmo, e não impostos por hábitos, impulsos ou influências externas. No contexto pessoal, essa autonomia racional representa a maturidade emocional e intelectual. É por meio dela que o ser humano se torna íntegro, firme em suas decisões, e capaz de conduzir sua vida com responsabilidade e autenticidade. Desenvolver essa autonomia exige esforço. Envolve questionar crenças antigas, examinar os próprios valores e aceitar o desafio de viver de acordo com aquilo que se reconhece como verdadeiro e justo. Como Kant ensina, a dignidade humana está em ser um fim em si mesmo, e não um simples reflexo das circunstâncias. Racionalismo como prática de aprimoramento interior.
Retomar os ideais racionalistas hoje não significa rejeitar os sentimentos, mas aprender a viver em equilíbrio entre razão e emoção. Pensar com clareza, compreender nossas experiências e agir com base em valores bem refletidos pode nos tornar seres mais conscientes e, portanto, melhores. A razão, quando bem cultivada, não nos afasta da humanidade, mas nos aproxima do que há de mais essencial nela, a capacidade de crescer, aprender e escolher com sabedoria. Na prática, aplicar o racionalismo ao cotidiano envolve pequenas atitudes, fazer pausas para refletir antes de reagir, buscar compreender antes de julgar, dedicar tempo ao autoconhecimento, cultivar hábitos mentais que favoreçam a lucidez, como a leitura, a meditação, o diálogo consigo mesmo. Cada ato de pensamento deliberado é um passo em direção a uma versão mais plena de nós mesmos. O racionalismo, iniciado por Descartes e ampliado por pensadores como Spinoza e Kant, permanece atual porque fala daquilo que é eterno no ser humano, o desejo de compreender, melhorar e viver de forma consciente. A frase "penso, logo existo" deixa de ser apenas uma constatação filosófica e passa a ser uma diretriz de vida. Penso, logo me torno mais consciente, logo, posso ser melhor. Num tempo em que tantos buscam sentido, equilíbrio e autenticidade, o exercício da razão oferece um caminho silencioso, mais profundo, de transformação interior. Ser racional não é ser frio, é ser lúcido. E, com lucidez, o ser humano pode tornar-se mais sábio, mais íntegro e mais verdadeiro consigo mesmo. Afinal, pensar é o primeiro passo para existir de forma plena. Se eu penso, posso me conhecer. Reflita sobre quem você é, o que sente, por que age como age. O autoconhecimento é o primeiro passo para crescer e mudar. Penso, logo ajo com consciência. Pensar antes de agir é uma forma direta de aplicar essa ideia. Quando você para e reflete, mesmo que por alguns segundos, evita atitudes impensadas, palavras que ferem, decisões das quais pode se arrepender. Cultive a razão como bússola interna. A razão é um instrumento de equilíbrio. Em vez de se deixar levar apenas por emoções descontroladas, aplicar o pensamento ajuda a tomar decisões mais maduras, éticas e coerentes com seus valores. Tornar-se melhor é também escolher melhor, e a razão ajuda nesse caminho. Esse espírito crítico é essencial. Por que acredito nisso? De onde vêm minhas opiniões? Questionar não é negatividade, é maturidade. Isso ajuda você a deixar crenças limitantes para trás e buscar uma vida mais autêntica. Pensar é crescer. A cada nova ideia que você compreende, a cada reflexão sincera, você expande sua consciência. Isso fortalece sua identidade, sua paz interior e sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Penso, logo evoluo.